Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre vazão volumétrica, vazão em massa e vazão em peso. Ok? Então já dá o like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, compartilha e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Então vamos lá. Bom, o que é vazão? Bom, vazão é, por exemplo, uma quantidade de água que sai por uma torneira num determinado intervalo de tempo. Então, é um volume por tempo. Então, vazão é volume por tempo, que pode ser em metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora ou litros por segundo, litros por minuto, litros por hora, entre outras variações das unidades. As mais usuais é litros por segundo e metros cúbicos por segundo, ok? Isso em vazão volumétrica, tá? Que se trata de volume por um período de tempo. Aí nós temos as variações da vazão, que é a vazão em massa e vazão em peso. A vazão em massa, ela é, por exemplo, quantos quilos de água sai por uma tubulação em um determinado espaço de tempo. E geralmente é expressa em quilos por segundo ou gramas por segundo. Já o peso, nós temos ali a força-peso, né, quanto peso sai de uma tubulação num determinado intervalo de tempo, e nós temos as unidades em newtons por segundo ou newtons por minuto, ok? Então, nós vamos falar dessas três variações. Como eu já comecei falando da volumétrica, eu já vou seguir pela volumétrica mesmo, tá? Então, a vazão volumétrica, que é a mais usual, ela é determinada pelo volume divididos por tempo. Essa formulazinha aqui, tá? Então, nós temos volume e tempo. Ela também pode ser calculada pela velocidade vezes a área, uma vez que velocidade é metros por segundo, multiplicando pela área, que é em metros quadrados, nós teremos metros cúbicos por segundo. Também é uma unidade de vazão. Como que isso é possível? Bom, se nós pegarmos uma tubulação e cortarmos uma seção dessa tubulação, uma seção D dessa tubulação, nós temos a área vezes esse espaço, né, esse comprimento que foi cortado, e a área da circunferência, né, a área da circunferência ali, por um comprimento, que pode ser uma altura também, é o volume do cilindro, tá? Então, nós temos o D, que é o comprimento da tubulação, vezes a área da tubulação, divididos por tempo, nós temos volume, nós temos vazão. Lembrando que distância por tempo, ou seja, metros por segundo, é velocidade, uma vez que velocidade vezes a área será vazão. Então, nós temos essa possibilidade de calcular a vazão volumétrica pela velocidade da água numa determinada área da tubulação, ok? Então, é possível fazer esse cálculo. Nós também podemos calcular a vazão em massa, né? Agora falando da vazão em massa. E é utilizado essa formulazinha aqui, ó. Ok? Agora falando da vazão em massa. Bom, a vazão em massa, ela é uma medida de quilos por segundo, ou seja, quanto de massa de um fluido sai por uma tubulação em T segundos. Lembrando que a massa, ela pode ser encontrada por massa específica
vezes volume. Uma vez que massa específica é massa por volume, o volume está dividindo, vai passar multiplicando massa específica para achar massa de um fluido ou, enfim, né, de um elemento. Sendo assim, vazão em massa igual a massa por tempo, que é essa fórmula aqui, se eu substituir massa por massa específica vezes volume, eu terei essa fórmula aqui. E lembrando que volume por tempo é vazão volumétrica. Então, se eu pegar a vazão volumétrica e multiplicar pela massa específica, eu também terei vazão em massa. Então, eu posso calcular vazão em massa por 3 fórmulas diferentes. Ok? Na verdade, 4 fórmulas diferentes, porque se eu utilizar a fórmula da velocidade vezes a área, que é essa daqui, e multiplicar, lembrando que velocidade vezes a área é vazão volumétrica, vezes a massa específica, eu também terei vazão em massa. Então, eu posso calcular com 4 fórmulas diferentes. Ok? E vazão em peso? Bom, vazão em peso é o quanto de peso de fluido que escoa por um determinado intervalo de tempo, né? Então, nós temos aqui a fórmula da vazão em peso, que é o QW, igual a W, que é o peso, divididos por tempo, tá? Uma vez que peso é igual a massa vezes gravidade, e massa é igual a massa específica vezes volume, então, se eu multiplicar massa específica vezes volume vezes gravidade, eu vou ter o peso, que é essa fórmula aqui. Se a vazão em peso é peso por tempo, então eu posso colocar massa específica vezes volume vezes gravidade divididos por tempo. Volume por tempo é vazão volumétrica. Então, se eu fizer massa específica vezes gravidade vezes vazão volumétrica, eu vou ter vazão em peso, ok? Outra forma de calcular a vazão em peso é que massa específica vezes volume divididos por tempo é vazão em massa. Se eu pegar vazão em massa e multiplicar pela gravidade, eu vou ter também vazão em peso. Então, existem várias formas de calcular vazão em peso, ok? Outra forma também é você multiplicar o peso específico pelo volume e dividir por tempo. Então, peso específico vezes volume divididos por tempo, nós temos aqui também vazão em peso, ok? Ou também eu posso multiplicar o peso específico pela vazão volumétrica. Então, aqui já tem quase 6 formas de calcular vazão em peso, ok? Bom, nós vamos resolver alguns exercícios aqui agora, tá? Eu tenho 9 exercícios aqui e eu vou escolher 5 exercícios para trabalhar com vocês, vazão volumétrica, vazão em massa e vazão em peso, ok? Então, vamos lá, agora para a tela do meu computador, porque eu vou explicar por aqui, ok? Bom, então vamos começar. Eu tenho aqui o primeiro exercício então, que diz assim: calcular o tempo que levará para encher o tambor de 214 litros, sabendo que a velocidade de escoamento do líquido é de 0,3 metros por segundo e o diâmetro do tubo conectado ao tambor é igual a 30 milímetros. Bom, nesse caso aqui nós temos o diâmetro, que é 0,03 metros, né? Uma vez que nós temos aqui 30 milímetros, que divididos por 10 transforma-se em 3 centímetros, divididos por 100 transforma-se em 0,03 metros. O volume nós temos 214 litros. Eu preciso transformar em metros cúbicos, uma vez que a unidade da tubulação está em metros, tá? Então, aqui eu vou ter 214 litros divididos por 1000 para transformar em metros cúbicos, que vai gerar 0,214 metros cúbicos.
e a velocidade é de 3 metros por segundo. Como eu tenho diâmetro, tá? Eu vou utilizar, então, a fórmula da área, que é essa daqui. Então, assim, a área igual a π vezes o diâmetro ao quadrado divididos por 4. O diâmetro é de 0,03, tá? Então, se eu fizer a conta aqui, 0,03 ao quadrado, né? Vezes o π, divididos por 4, eu vou ter um valor 7,08 vezes 10 na menos 4 metros quadrados, ok? Isso aqui eu vou utilizar para quê? Eu vou utilizar, bom, eu tenho a velocidade aqui, então eu vou utilizar a fórmula da vazão volumétrica, que é igual à área vezes a velocidade. Assim sendo, eu vou ter aqui vazão volumétrica igual à área de 7,08 vezes 10 na menos 4 vezes a velocidade, que é 0,3. Então, eu vou pegar ali a área vezes a velocidade de 0,3 e eu vou ter, então, um valor de 2,12 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos por segundo. Se eu quiser transformar para litros, eu vou multiplicar por 1000, tá? Se eu fizer vezes 1000 aqui, vamos lá, vezes 1000, eu vou ter 0,212 litros por segundo. E aqui está resolvido, então, a vazão volumétrica. Vamos supor que este líquido seja água. Vamos supor que o líquido é água, né? Que tem uma massa específica igual a 1000 quilogramas por metro cúbico e o peso específico igual a 10.000 newtons por metro cúbico. Então, eu vou ter aqui a vazão em massa igual a vazão volumétrica vezes a massa específica, que vai ser igual a 2,12 vezes 1000, que vai ser igual assim, 0,212, só que não é litros por segundo. Ele vai ser quilos por segundo, tá? É porque aqui também para transformar de metro cúbico para litro se multiplica por 1000. E para transformar, para fazer a vazão em massa, também vai multiplicar pela massa específica, que coincidentemente também é 1000. Então, vai ficar 212 quilogramas por segundo. E lembrando que, claro, 1 litro da água tem que pesar aproximadamente 1 quilo. Então, por isso que ficou parecido aqui, tá? E a vazão em peso, ela vai ser a vazão volumétrica vezes o peso específico. Então, nós vamos ter o que aqui?
este valor, né? Vezes o peso específico da água, que é 10.000. Aí nós temos ali, então, divididos por 1.000, né? Vezes 10.000, nós temos 2,12 newtons por segundo, né? Sendo distribuído nessa tubulação. Então, aqui já dá para vocês terem uma noção de como que funciona aí a vazão volumétrica, vazão em massa e vazão em peso. Vamos para o segundo exercício. Bom, o segundo exercício diz assim: calcular o diâmetro de uma tubulação, sabendo que pela mesma escoa a água a uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, nós temos aqui a velocidade de 6 metros por segundo. A tubulação está conectada a um tanque com volume de 12.000 litros, que vai gerar ali 12 metros cúbicos. E leva 1 hora, 5 minutos e 49 segundos para enchê-lo totalmente. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. 5 minutos tem 300 segundos, mais 49 segundos, no total de 3.949 segundos, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou colocar na fórmula por extenso, tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para cima. A vazão. Então, nós vamos ter aqui a vazão volumétrica, não, ele não vai aumentar aqui. Vazão volumétrica igual a volume por tempo. Isso aqui vai ser igual a 12 metros cúbicos divididos por 3.949 segundos, que vai ser igual, vamos lá, 12 metros cúbicos divididos por 3.949 segundos, 0,0030 metros cúbicos por segundo. Só que ele quer saber o diâmetro da tubulação. Isso vai nos levar para a segunda fórmula, que é a velocidade vezes a área. Então, sim, nós já temos o valor da vazão volumétrica, então nós vamos só substituir aqui por 0,0030, igual a velocidade de 6 metros por segundo vezes a área. Então, o 6 aqui está multiplicando, vai passar dividindo, né? Nós vamos ter ali área igual a 0,0030 divididos por 6. Tá? Então, divididos por 6, nós vamos ter 5,064 vezes 10 na menos 4. Né? Então, aqui vai ser igual a 5,064 vezes 10 na menos 4. Menos 4 metros quadrados, porque a área, né? Só tirar daqui metros quadrados. Ok. Mas ainda assim, nós não temos o diâmetro. Então, agora nós vamos jogar na fórmula da área, que está aqui. Ok? Deixa eu puxar um pouquinho para cima. E nós vamos substituir aqui a área, tá? Por 5,064 vezes 10 na menos 4. Para encontrar o diâmetro. Então, esse 4 aqui, deixa eu fazer assim. Menos 4. Esse aqui tira. Nós vamos fazer assim. Esse 4 está dividindo, vai passar multiplicando aqui. Então, vezes 4, e eu tiro ele daqui. Tá? Tiro ele daqui. E aqui vai ficar
o π vezes o d, que é o diâmetro ao quadrado. O π, ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, aqui, ele vai dividir toda essa fórmula, tá? Vamos fazer diferente aqui. Π. E vai ficar só o d ao quadrado lá pro outro lado, tá? Então, aqui, vezes 4 divididos por π, igual 6,44 vezes 10 na menos 4. Então, aqui nós vamos ter d ao quadrado igual a 6,45, vamos colocar 6,45 vezes 10 na menos 4. Isso, né? Na menos 4. Mas não terminou aí, porque agora tem que tirar esse quadrado daqui. Para tirar esse quadrado, nós vamos tirar a raiz desse valor, tá? Então, a raiz quadrada desse valor aqui vai ficar 0,025. Então, aqui 0,025 metros. Só que lembrando que diâmetro, ele geralmente é em milímetros, né? Então, esse valor aqui, vezes 100 para transformar em centímetros, vezes 10 para transformar em milímetros, dá aproximadamente 25,4. Então, aproximadamente 25 milímetros para essa tubulação. Ok? E está resolvido. Bom, vamos para o terceiro exercício agora. E o terceiro exercício diz o seguinte: para a tubulação mostrada na figura, calcule a vazão em massa, em peso e em volume e determine a velocidade na seção 2, sabendo que a área 1 é 10 cm² e a área 2 é 5 cm². Os dados fornecidos são a massa específica igual a 1000 kg por metro cúbico, velocidade 1 igual a 1 metro por segundo. Bom, não precisaria fazer a conta, uma vez que a área 1 é 2 vezes a área 2. Então, como a área 1 ela dobra de tamanho, tá? E nós temos aqui que a velocidade 1 é 1 metro por segundo, quando se reduz um diâmetro, você aumenta a velocidade. Nesse caso, como reduziu pela metade o diâmetro, logo você duplica a velocidade, que seria 2 metros por segundo. Mas nós vamos fazer o cálculo para comprovar isso, tá? Então, vamos lá. Duas coisas que você tem que entender. 1 metro, ele tem 100 centímetros. Logo, 1 metro quadrado, ele é 1 metro por 1 metro, que dá a mesma coisa que 100 centímetros por 100 centímetros, tá? Só que 100 centímetros vezes 100 centímetros é igual a 10.000 centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado é igual a 100 centímetros. Então, 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados, ok? Logo, segunda situação, área 1, tá zerando a calculadora, a área 1, que é 10 centímetros quadrados, tem que ser convertidas para metros quadrados, dividindo-se por 10.000, que vai ficar 0,001 metro quadrado. A área 2, como é 5 centímetros quadrados, vai ficar 0,0005 metros quadrados, ok? Então, nós temos aqui essa formulazinha que seria a vazão 1 igual a vazão 2, tá? Vou puxar ela aqui mais para cima, tá? Então,
Por que vazão 1 tem que ser igual a vazão 2? Porque, na verdade, a vazão ela não altera com a redução do diâmetro da tubulação, tá? Porque quando você reduz o diâmetro, a velocidade aumenta, então a vazão permanece igual para o sistema 1 e para o sistema 2. Então, eu posso fazer isso daqui, tá? Eu posso fazer isso aqui. Vazão 1 igual a vazão 2 e colocar aqui velocidade 1 vezes a área 1 igual a velocidade 2 vezes a área 2. A velocidade 1 eu tenho que é 1 metro por segundo. Então, 1 metro por segundo vezes 0,001, que é a área, igual a velocidade 2, que eu não tenho, vezes a área 2, que é 0,0005. Ok? Vou inverter aqui, né? Velocidade 0,0005 vezes a velocidade 2, igual a 0,001 vezes 1, que vai ficar 0,001. O 0,0005 ele está multiplicando o V2, vai passar dividido. Então, logo V2 vai ser igual a 0,001 divididos por 0,0005. E nesse caso, nós temos aqui, então, 0,001 divididos por 0,0005, que dá 2 metros por segundo, como eu falei. 2 metros por segundo. Como eu falei, a velocidade ela ia ficar 2 metros por segundo, porque a área 1 ela é 2 vezes a área 2. Então, se ela reduziu a área 2 pela metade, a velocidade tem que dobrar. Assim sendo, nós temos a vazão, então, a vazão volumétrica, igual a 0,001, que é a área, vezes a velocidade de 0,1 não, de 1, igual a 0,001 metro cúbico por segundo. A vazão em massa, ela vai ser igual a 0,001 vezes a massa específica, que é 1000, igual, acredito que 1, tá? 0,001 vezes 1000 é engenharia, tá, pessoal? A gente que estuda engenharia, a gente quer fazer tudo na calculadora para saber se está tudo correto, né? Mesmo que a gente sabe que vai dar 1, né? Mas às vezes a mente confunde a gente, então, pra gente ter certeza, vamos fazer, tá? É igual a 1, então, 1 quilo por segundo. E a vazão em peso, ela vai ser a vazão em massa vezes G, ou seja, 1 quilo vezes a gravidade. Nesse caso, nós podemos utilizar a gravidade igual a 10, tá? Que vai ser igual a 10 newtons por segundo. Quem quiser trabalhar com a gravidade igual a 9,81, faz 1 vezes 9,81, que você vai ter, então, aqui 9,81 newtons por segundo, tá? Mas na engenharia a gente sempre trabalha com a gravidade mais pesada, que facilita o nosso dimensionamento, e não é bom a gente dimensionar muito no limite, né? Aí o peso a gente já majora na gravidade, tá? Então, isso daqui. Vamos para o nosso quarto exercício. E o nosso quarto exercício,
ele diz o seguinte: um determinado líquido escoa por uma tubulação com vazão de 5 litros por segundo. Então, ele já calculou aqui a vazão volumétrica de 5 litros por segundo, que vai ser igual, então, a 0,005, né? Vamos ver. 5 divididos por 1000, 0,005. 5,005 metros cúbicos por segundo. É para calcular a vazão em massa e a vazão em peso, sabendo que a massa específica, então nós temos aqui massa específica igual a 1.350 quilogramas por metro cúbico e a gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Beleza, então eu já tenho a vazão volumétrica. A vazão em massa, ela vai ser a vazão volumétrica vezes a massa específica, que vai ser igual a 0,005 vezes 1.350. Então, 0,005 vezes 1.350, 6,75. 6,75 quilogramas por segundo. A vazão em peso, ela vai ser a vazão em massa vezes a gravidade, que vai ser 6,75 vezes 9,81. Então, aqui vezes 9,81, 66,22, aproximadamente 66,22 newtons por segundo. Está calculado aí o nosso quarto exercício. Agora vamos para o último. E o nosso quinto exercício diz assim: calcular o volume, então ele quer o volume, sabendo que de um reservatório, né, sabendo que a vazão, então a vazão volumétrica do escoamento de um líquido é igual a 5 litros por segundo, ou seja, 0,005 metros cúbicos por segundo. Para encher esse reservatório são necessários 2 horas, então o tempo é igual a 2 horas. 1 hora é 3.600 segundos, tá? Ó, 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. Vezes 2 horas, 7.200 segundos. Então, 2 horas equivale a 7.200 segundos. Vazão volumétrica é igual a vazão por tempo, tá? Então, se a gente for jogar isso aqui na fórmula, né? Vamos utilizar uma fórmula aqui. Então, vazão volumétrica é igual a vazão divididos pelo tempo. Isso aqui vai ser igual, então, ao volume que nós não temos, né, o V, divididos pelo tempo de 7.200 segundos, tá? Vamos jogar essa aqui para baixo. A vazão volumétrica é 0,005, tá? Então, nós temos vazão e nós temos o tempo. O tempo está dividindo, vai passar multiplicando, né? Então, aqui nós vamos ter 0,005 vezes 7.200, que vai nos dar o valor do volume desse reservatório. Então, o volume, ele vai ser igual a vezes 0,005, 36 metros cúbicos. 36 metros cúbicos ou 36.000 litros. Ok, pessoal? Muito fácil calcular a vazão. Se eu quiser calcular a vazão em massa, vamos supor que seja água, né? Então, seria a vazão em massa igual a 0,005 vezes 1.000, que é o peso específico da água. Eu teria ali, então, 0,005 vezes 1.000, 5 quilogramas por segundo. E se eu quisesse a vazão em peso, né, eu pegaria ali os 5 quilos por segundo vezes a gravidade, que é
posso arredondar para 10, 50 newtons por segundo. E ficaria assim. Ok, pessoal? Bom, pessoal, esses são os cálculos para vazão volumétrica, vazão em massa e vazão em peso. É muito simples, ok? Eu vou ficando por aqui. Se você ficar com alguma dúvida, coloca nos comentários, eu vou responder. E até o próximo vídeo.